O líder do PT na Câmara dos Deputados diz que Nicolas Ferreira na Comissão de Educação é um grande problema, concordamos. Mas que também a gente tem que respeitar a escolha da casa. Será que a gente tem mesmo que aceitar isso? A informação quem vai trazer pra gente é o nosso Anderson Moraes. Vamos lá. Boa tarde, Anderson, maravilhoso. E aí, a gente vai ter que engolir essa daí? Boa tarde, todo mundo. É isso, as comissões, primeiro falando, vamos lembrar aqui um pouquinho rapidamente que para a Comissão de Educação foi escolhido o Nicolas Ferreira e para outra comissão da CCJ, a deputada federal a Caroline Toni, ambos do PL. Ela de Santa Catarina e ele de Minas Gerais. E a questão aqui, Ana, é que essas comissões são muito importantes, né? Elas são escolhas de que forma? Como o PL tem a maior bancada, então ele acabou fazendo o seu direito e pôs a escolha que lhe coube, né? E a escolha foi Nicolas e foi a Caroline. E isso é lógico que acaba desagradando a todo o país. E por quê, né? Eu acho que a gente vai entrar um pouquinho nessa conversa de por que desagrada essas duas figuras em comissões tão importantes. A gente tem um link, né, Ana? Vamos lá, vamos olhar aqui. É isso aqui? Isso. Líder. Para a gente ouvir um pouquinho só. Pra gente ouvir o áudio aqui. Peraí, ouvir o vídeo. Desculpa. Vamos lá. Eita, não está tocando som. Peraí, tem que botar o som. Cadê o som? Peraí. Vamos lá. O governo vai fazer alguma coisa para tentar reverter o resultado na Comissão de Constituição e Justiça? O PT vai fazer alguma coisa? Não digo o governo, o senhor fala pelo PT. O PT vai fazer alguma coisa na Comissão de Constituição e Justiça para tentar reverter o resultado? Ou na Comissão de Educação? Thales dando voz aí à preocupação de muitos brasileiros, inclusive. Essas decisões foram tomadas levando em conta as regras regimentais e o acordo estabelecido entre as lideranças de rodízio, no caso da CCJ, cabe ao PL a indicação. A responsabilidade é 100% do Partido Liberal sobre a indicação que ele fez para as comissões. Leva-se em conta o tamanho das bancadas. E, obviamente, nesse caso, em razão deste acordo de rodízio da presidência da CCJ, cabe neste ano ao PL. Deputado, o presidente Lula hoje já comentando essa avalanche bolsonarista que aconteceu na Câmara ontem, que é bem grave, eu acho que o PT não se deu conta da gravidade disso, ele sugeriu ao PT formar uma tropa de choque para enfrentar os bulldogs lá do bolsonarismo, né? O senhor está sabendo disso? Já conversou com o presidente, com a Gleisi, sobre o que o PT pretende fazer para reagir a essa avalanche bolsonarista? De novo, dando voz às preocupações dos brasileiros. Isso. Vamos lá, Aldair, quero ouvir. Nós temos os melhores quadros do Partido dos Trabalhadores na CCJ, na Comissão de Educação e todas as comissões relevantes aqui da Câmara dos Deputados. E é claro, Ricardo, que a reação do Partido dos Trabalhadores é nós escalarmos os nossos quadros que têm experiência nestas áreas temáticas para compor essas comissões. Agora, o governo tem uma base ampla. E é claro que o governo pode e deve colocar seus quadros, seus partidos do centro, da esquerda, nestes espaços. E eu tenho conversado muito com o líder José Guimarães, e ele tem nos garantido que os partidos que compõem a base de sustentação do governo do presidente Lula vão ocupar esses espaços. Por exemplo, na Comissão de Educação, nós temos ampla maioria. E a indisposição com a indicação que o PL fez,
está manifestada, expressa na votação que o atual presidente dessa comissão teve. Uma das menores, aliás, a menor votação que o presidente já teve em 10 anos que nós fizemos o levantamento na Comissão de Educação. Então, o ponto é esse, né, Anderson? O que o presidente, o líder do PT ali na Câmara tá sinalizando, né? A gente pode ter um presidente da comissão ali altamente bolsonarista, terraplanista, todas as outras coisas que a gente pode imaginar aí na Comissão de Educação. Mas a gente tem uma galera, a gente tem uma, né, tem uma maioria ali que tem o poder de se contrapor a esse presidente. Ele vai ser o presidente da comissão, ele não vai ser o reizinho. Isso, mas tem suas preocupações. Se não tivesse preocupação, Ana, a gente não estaria falando sobre isso. Tem isso também. Tá certo. Senão, a gente tem que fazer aqui um exercício rápido para a gente dar uma lembrada dessas figuras que estão nesse local. Mas o mais importante de tudo é dizer, como que faz para a gente impedir? É o jeito mais simples. É que na próxima legislatura a gente tenha votos em pessoas que pensem em direitos humanos e democracia e em valores que não são esses. Não vamos esquecer desses cargos aí, né? Porque senão Focar adianta só na a gente ficar presidência, não chovendo adianta. molhado. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu nem iria dizer, nem estava dando o script. A gente já está falando das majoritárias de prefeitura, por exemplo, nas cidades, e eu não vejo falar de vereança, por exemplo. Não veio falar do quê? Desculpa, cortou bem na hora. Perdão. O que eu acredito, por exemplo, que é um erro estratégico. Estamos falando sim das prefeituras, já está se aventando os nomes para a prefeitura, mas a gente não fala sobre os vereadores. Temos eleições de vereadores. Sim. E aí sempre fica no ciclo vicioso, que você consegue ganhar a presidência com muito esforço, igual o Lula ganhou, ou você tem um senador ali, mas no final das contas, o que acontece? A gente esbarra que a gente tem uma casa extremamente conservadora. Temos que lembrar, por exemplo, eu acho que o Nicolas todo mundo conhece mais, né? O Nicolas é aquele que faz peruca rosa, ele foi aquele que falou que fez um vídeo viral na época que não pôde subir no Cristo Redentor porque exigiam vacina e ele não era obrigado. Ele é dessa geração contra a vacina e agora, entre todas as outras medidas, ainda é terraplanista, né? Que a gente sabe que ele fez um vídeo, né? E na conversa ele está dizendo que nunca estudou nada sobre terraplanismo, mas aceita quem gosta, enfim, uma maluquice de uma pessoa que vai assumir uma pasta, Ana, que é vital para o nosso país, que é a educação, que é a base de tudo. Essa moça, outra, né, que assumiu, é uma parceira ideológica de Nicolas, e até na forma de pensar em todos os sentidos. E a Caroline, não sei se você sabe disso, Ana, ela está desde 2018. Ela tentou passar mais de 30 projetos, nenhum foi aprovado. Então, pelo menos, ela já está no caminho do grande espelho dela, que é o ex-presidente, né? Que ficou 30 anos lá, não apresentou nada além de ódio, que é a mesma coisa que ela faz. É o ódio pelo ódio. Então, é uma pessoa que tem uma agenda e, por exemplo, ela é contra coisas extremamente preocupantes e sérias, sabe, Ana? Entre elas, a cota racial. Ela é contra. Então, é uma luta histórica do movimento negro que diz muito sobre o país que a gente vive quando ela é contra a cota racial, por exemplo. Né? Ela tentou. Então, são pessoas que realmente, ela, por exemplo, tem outras questões, ela é contra a droga, lógico, obrigatoriedade de vacina, aborto. E outra coisa que é muito maluco, Ana, num dia onde eu parabenizo você e Sofia, em nome de todas essas maravilhosas mulheres do Brasil, mulheres que a gente
ter orgulho e se espelha de estar aqui aprendendo com vocês, no Dia das Mulheres, essa é mais uma que é contra as pautas femininas. Ei, na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, que adequado. Isso, então, e é uma coisa, e são pautas extremamente caras e importantes, e que eles têm uma raiva dessas pautas que muitas vezes é injustificável. Quando fala pautas femininas, poxa, a gente está falando dela como mulher, mas eles criam um ódio sobre tudo que envolve qualquer a proximidade de bem viver, né, de ter mulheres que estão domésticas que possam trabalhar em condições de salubridade, com bom salário, é a pessoa que possa ser do Uber e que possa estar ali trabalhando com condições de ser respeitado e não tomar um tiro enquanto trabalha. O mínimo, né? Essas pessoas são contra tudo isso. E isso é desesperador, isso é preocupante demais, Ana. Porque é lógico, no final das contas, existe uma balança, eu acredito, que é uma balança que faz o seguinte, mesmo aquele um pouco mais conservador, porque essa gente é o extremo do extremo, acaba bloqueando alguns pensamentos malucos dessa gente. Mas a gente sabe que tudo isso é um cabo de força e já visando, temos prefeitura agora, depois ter eleições para presidente, e eles estão aí com força. Vamos lembrar aqui, o pessoal, uma das falas aí do Nicolas. Vamos, olha lá. O que acontece? A liberdade de expressão, ela é uma discussão muito mais profunda do que as pessoas acreditam. Então você tem Chomsky, por exemplo, que relata que existem, por exemplo, judeus que não são contrários a uma tese que foi feita, um estudioso, que colocou como se o Holocausto fosse mentiroso. Se eu fosse parar para pensar, você fala, Caraca. o Holocausto aconteceu. Nós vamos ficar deixando a gente falar que o Holocausto não aconteceu e ficar influenciando pessoas? A própria comunidade judaica deu a liberdade desses caras falarem isso. Por quê? Segundo ele, a liberdade de expressão é plena e uma sociedade que ela auto se regula não é censurando as coisas, mas deixando com que as coisas aconteçam e que as pessoas consigam analisar que aquilo dali é absurdo. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, tem o partido nazista. É pequeninismo, não tem relevância nenhuma. Então, as pessoas vão olhar e falar, pô, ridículo isso, não vou fazer parte daquilo. Eu queria que as pessoas tivessem essa capacidade, sabe, Nicolas, de olhar a coisa e dizer, é ridículo isso, eu não vou fazer parte daquilo. Se houvesse realmente essa capacidade, talvez você não tivesse sido eleita, não acha? Fica aí o questionamento. Isso. Porque a gente, não sei se dá tempo da Sofia colocar, eu me remeti logo a 2 casos incríveis, que um é aquele ministro da cultura do Bolsonaro fazendo aquele cenário dantesco, né, copiando uma cena de um filme B nazista, e temos o grande defensor da democracia de falar o que quiser. Eu ia falar uma coisa com M, mas eu não vou. Quase saiu, que é o Monark, né? O Monark que também tem essa fala do direito. É engraçado que são pessoas que defendem os direitos quando lhe convém, né? Eles são liberais, aí quando quebram pede SUS ou pede advogado do Estado, e são esses aí que pedem o direito ao direito de liberdade de expressão quando querem falar suas maiores atrocidades, né? Independente de qualquer outra coisa. É seletivo, né? É a democracia, é o liberalismo, tudo seletivo na vida dessa gente. E o que mais choca é que a gente está falando que, por exemplo, o Nicolas vai para uma comissão, a gente poderia falar de educação aqui, com você, Ana, ficar aqui horas falando de educação e todos os seus problemas. O MBL fez um dos maiores desserviços falando de marxismo cultural, entrando em escola, pondo o dedo no rosto de professor. Professor esse que muitas das vezes pega o seu próprio dinheiro para comprar
ali os seus brinquedos, as suas atividades, que nem para a escola pede, porque sabe que não tem, e ele acaba fazendo isso. E eu não estou falando das escolas nem de classe média, eu estou falando dentro da quebrada, do morro, né? Estou falando dentro que se vira para dar aula, e aí ele recebe um dedo no rosto, sendo que a maioria dos professores é mais assistente social do que propriamente professor. E aí vem uma pessoa que não tem conhecimento nenhum sobre educação, vai cuidar de uma comissão sobre educação. As comissões são importantíssimas porque elas dialogam com os projetos que serão encaminhados, e aí essa é a grande preocupação. Né? Por mais que a gente tenha ouvido aí que não, legal, a gente tem uma base muito grande para conseguir, tem uma base, ainda bem que tem mas mesmo assim demonstra muito sobre o momento que nós estamos. E é um absurdo isso, né? Porque o que eu acho mais louco, que a questão aí é só freudiana, eu não sei se tem outra pessoa que pode nos ajudar, é que essa população que votou em pessoas como essa, eles são atingidas diretamente, por essas pessoas, pelo que elas fazem dentro das casas. Mas isso aí, Anderson, só com muito trabalho de educação, né? O negócio é continuar pressionando. Eu entendo que, né, que a gente diga, não tem o que fazer, faz parte da regra, ele está ali, mas continuar pressionando também aqueles que fazem parte da comissão para que eles se contraponham. E, como você bem disse, prestar atenção aí nas eleições. Vamos começar pelas eleições municipais aí, olhando bem para quem a gente está elegendo como vereador. Não pense que cargo menor não importa, não. Ficamos por aqui, Anderson. Voltamos em instantes para quem está aí no chat. Obrigada, maravilhoso. Beijo. Voltamos em instantes, chat.